Oi, Silvia. Bem-vinda. Queremos orar. O senhor falou conosco sobre que esse ano é para a gente dar ênfase sobre a família. Porque a renovação da igreja é uma renovação que começa na família. Então, nós estamos começando com essa conferência de família. Depois, na Páscoa, vamos falar mais sobre família. E durante o ano, vamos estar dando ênfase nisso. Deus quer renovar a família, os casais, os pais, os filhos. E por isso o Senhor trouxe aqui nosso querido brother para falar conosco. Eu queria chamar aqui os pastores para nós juntos abençoarmos para essa empreitada desta semana. Então, por favor, tanto os pastores locais aqui, quanto os outros pastores de fora que estão aqui junto conosco, também podem vir aqui orar conosco, por favor. O nosso pastor mais velho aqui é o Telmo. Então, vou pedir para ele orar. Muitas vezes ele tem que fazer isso por ser o mais velho, né, Telmo? Eu de novo? Amém, tá bom, né? Tive o privilégio também de hospedar Ivan Baker 2 vezes na nossa casa e sair com ele em trabalhos evangelísticos pela rua, dos quais até hoje eu me lembro que impactou muito a minha vida. Então temos um grande prazer ter o amado companheiro aqui com a sua esposa, seu filho. Queremos abençoá-lo, né? Ah, é genro, me enganei. Tá bom, pensei que era o filho. Vamos estender as mãos, abençoar o mensageiro da palavra essa noite. Muito obrigado, Senhor, porque trouxeste o Daniel, sua família aqui, para nos edificar mais um pouco. Porque ontem já ouvimos, Senhor, nas nossas casas, e foi uma palavra muito edificante. E confiamos que Tu vais cobrir o Teu servo agora com a Tua unção, com a Tua sabedoria, para que de sua boca saiam palavras de vida, de graça e de edificação para as famílias da Tua igreja. Muito obrigado, Senhor, porque Tu amas as famílias e que nós podemos fazer parte da Tua grande família, Senhor. Amém, amém. Aleluia. Muito obrigado. Muito obrigado, gente. Então, querido Dani, estamos prontos para ouvir o que o Senhor tem colocado no teu coração para transmitir à sua igreja. Amém. O Senhor te abençoe. Obrigado. Amém. Temos som? Aleluia. Preciso de muita paciência de vocês. É muito difícil para eu tentar explicar ou falar o que está no meu coração em outra língua, em português, portunhol. Mas tenho aqui amigos que vão me apontar se eu estou falando alguma coisa errada. E espero que o Senhor possa traspassar minhas incapacidades, né? Mas para mim é uma honra muito grande estar com vocês aqui. A última vez que eu vim para Porto Alegre foi quando eu estava com 17 anos, eu acho. Ficávamos na chácara dos Figueiró, também na casa do Telmo. Então eles viram as misérias de mim. Eu era o mais bravo dos Baker. Desde o princípio, na minha casa, eu fui encomendado por Deus para ser um instrumento de formação de humildade na vida dos meus pais, de paciência. Todos os frutos do Espírito eles pegaram exercitando comigo, né? Então é só a misericórdia de Deus que me dá essa oportunidade de estar com vocês. Vocês são para nós uma família também. A igreja de Porto Alegre tem sempre sido família. Ainda que nós não temos vindo desde aquela época, os irmãos que têm vindo aqui, que são muito queridos,
falam do amor, do fervor, da santidade de todos vocês. Então, para mim é um privilégio muito grande. Eu cresci, como eu falei um pouco ontem, com homens que mostraram na vida deles a Jesus. Eu fui privilegiado. Foram meus pais quem pregaram o evangelho para a família da Silvia, minha esposa, quando ela estava só com 8 anos. Meu pai é famoso por pregar o evangelho. Ele pregava o evangelho até as plantas. Você não podia estar com ele sem falar de Cristo para as pessoas. Entre as pessoas que foram atingidas pelo evangelho por causa do ministério deles, foi a mãe da Silvia. E foi bem rápido que fomos com meu irmão, minha irmã, nossa mãe, todos fomos para a casa deles. Silvia estava com 8 anos. Eu falei para meu pai: você se ocupa dos pais, eu vou me ocupar da menina. E aqui estamos, casados esse ano há 39 anos, temos 5 filhos. Temos um filho que agora está ajudando com o cuidado dos meninos, por isso que ele não veio aqui para frente. Esse é o filho do segundo casamento. Nós casamos no ano 86 e tivemos 4 filhos e ficamos sem ter mais filhos por 11 anos. Então casamos de novo e tivemos outro filho. Eu falo para todo mundo, esse é o filho do segundo casamento. Então estamos ainda criando filhos, como muitos de vocês, mas já temos 9 netos. Na verdade, um 10º está chegando agora. Nos próximos dias estamos indo para Boston para receber ele. Então a família tem crescido muito. O mandamento do Senhor é encher a terra. E então ainda estamos, já quase gostaríamos de ter mais, mas o Senhor tem parado. E estamos agora vendo a nova geração de filhos fazendo o mesmo trabalho nas casas deles. O Renan, que está aqui, ele está fazendo o mesmo trabalho. Ele é o esposo de Yasmin, nossa segunda filha. E eles moram lá nos Estados Unidos. Então, ver o reino de Deus ser transmitido e vivido nas novas gerações era a nossa maior ambição. Eu me lembro que eu falei para a Silvia, quando já estávamos pensando em casar, e falávamos do futuro, éramos bem jovens. Eu casei com 23 anos. E me lembro falar com ela, se nós chegamos a nós casar e estar juntos, tantos anos depois, e nossos filhos caminhando no caminho do Senhor, vai ser monumental. Vai ser uma tarefa que vai significar dar nossa vida inteira. Criar filhos nesses dias é uma tarefa que está tudo em contra. Como eu falava ontem, não sei quem conseguiram assistir ontem, foi um começo complicado, né? Chegar aqui para Porto Alegre e tentar falar para uma PC, você fala assim? Foi interessante. Mas no tempo de Jesus, as ameaças que temos hoje eram bem mais poucas. E Jesus tomou os 12, e esses 12 foram criados por famílias com a F bem grande. Tinha pais e mães, e uma sociedade que respeitava muitos princípios que hoje são uma loucura. Então nós estamos fazendo uma tarefa numa etapa do mundo que temos que ter consciência, né? Temos que ter uma
uma atitude profética. Quando eu falo assim, eu penso de estar olhando com os olhos de Deus o que está acontecendo no mundo, porque quem entende os tempos que vive pode se preparar, antecipar para situações que vamos ter que confrontar, né? Os filhos hoje estão numa sociedade que se alguém se levantasse da tomba, se fala tomba, do ano 1920 e olhasse para o mundo que nós estamos vivendo, não entenderia. E eu penso que nisso estamos todos de acordo. Na minha juventude era impossível pensar na vida que hoje estamos vivendo. Então precisamos tomar tempo para conversar. Eu admiro vocês que estão vindo uma terça-noite, também ontem à noite, e vão ficar vindo toda essa semana para só ouvir a respeito desses dias da família, dos problemas do lar, das ameaças do lar, né? E ontem falamos da modificação que teve o mundo na Revolução Industrial. Não sei quantos compreenderam, mas naqueles dias tivemos uma grande transformação social que não foi compreendida bem, mesmo hoje. Como nós vamos confrontando a realidade que temos, nossa capacidade para compreender como chegamos onde estamos não é muito frequente. Mas aquela família clã, a família de 100 pessoas, aquela ideia de educação que tinham antes do 1750, a ideia do que significava ser pai, mãe, tio, tia, o que significava educar um menino, tudo isso foi mudando. E no ano 1900, daí para aqui, muitas coisas continuaram acontecendo. Com já a Revolução Industrial decrescendo, muitas coisas aconteceram também. Porque os filhos que nasciam nos lares naquela época ainda tinham pai, mãe, tinham tios, não na dimensão prévia à Revolução Industrial, mas o lar nuclear que tinha nascido com a Revolução Industrial, que era uma coisa nova, estava firme. Desde o ano 1968 até aqui, falamos de 1968 porque foi um ano muito particular. Você pode googlear ou ChatGPTar e colocar esse número, você vai aprender as coisas que aconteceram naqueles anos. Os judeus recuperaram Jerusalém naqueles dias, no ano 67, e um sinnúmero de acontecimentos sociais aconteceram. O nascimento do aborto, do divórcio, do feminismo, do movimento hippie. No ano 68 foi a primeira grande catástrofe com rock, que foi Woodstock, onde foi um campo, principalmente um campo de promiscuidade, de droga, que foi considerado pela sociedade americana como uma zona de desastre. Muitas mortes ocorreram naqueles dias. O sentir de autoridade foi mudado. O famoso Maio francês aconteceu naqueles dias. E o mundo se tornou anárquico. E se consideraram todos os valores tradicionais, foram questionados. E agora estamos aqui, ano 2025. E já não temos família nuclear. Fica pouco da família nuclear. O que temos hoje são famílias monoparentais,
temos famílias ensambladas, não sei se se fala assim, mescladas, misturadas. Daniel, Sim. você pode explicar o que é família nuclear? Família nuclear nasceu quando o homem e a mulher abandonaram o clã e foram trabalhar na cidade, fora do mundo rural normal da maioria da sociedade daquela época. A máquina de vapor foi inventada, então o clã, que tinha um sinnúmero de pessoas formando parte da família, tios, tias, avós, bisavós, e essa estrutura social era quem criava os filhos e educava os filhos. Isso acontecia não só na família judia, né? Judia. Mas acontecia em todo o mundo, em toda a cultura. O clã era a família normal desde a criação do homem por Deus. Então, milhares de anos foi assim na cultura índia, na cultura africana, na cultura judia. Mas em 1750, o começo da Revolução Industrial faz que o homem sai do ambiente do clã e tenha opções de trabalhar na cidade. Você pode olhar fotos daquela época, não fotos, mas quadros, porque não tinha fotos do que era viver naqueles lugares. Foi sair do meio de uma paisagem natural e ir a viver num lugar que parecia quase uma prisão. E as mulheres e os homens ficaram afastados daquele clã sem saber que isso seria permanente, né? Uma coisa tremenda para mim é pensar que toda essa transformação ocorreu mientras acontecia o maior avivamento na Inglaterra e nos Estados Unidos, que foi o avivamento de Wesley daqueles dias. A igreja não viu o que estava acontecendo. Do mesmo jeito, isso pode acontecer conosco hoje. Não ver o que está acontecendo. Não ver os perigos que estamos confrontando, né? Então, a família nuclear é a nova família pós-revolução industrial, onde só tem o pai, a mãe e os filhos. O que chamávamos família 20 anos atrás. Está comigo? Dá para entender? Mas agora essa família nuclear se extinguiu. Não está mais. Tem algumas famílias nucleares. A maioria dos filhos, dos meninos, das crianças hoje estão sendo criadas num lar que não é família nuclear. Está comigo? Tem famílias misturadas, mais solteiras criando filhos, mais divorciadas, pais divorciados, e tem famílias homossexuais. Eu me atreveria a dizer que 80% dos meninos hoje está sendo criado numa família desse tipo. Não temos estatísticas. Quando começou a legalização do divórcio, todo mundo falava de que não seria um problema grande a lei, porque só seria revelados os casamentos que não funcionavam bem. Não foi certo. Não deu certo. Agora, você pode pedir um divórcio quase em 1 hora, em alguns países. Sem explicar por quê. Só por dizer, eu quero me divorciar, né? Então, essa família nuclear não está mais. Só na igreja, né? Mas na igreja também está desaparecendo, se fala. Na igreja a família nuclear está desaparecendo. Em muitas igrejas evangélicas ou protestantes, os 50% das pessoas na igreja são não famílias nucleares, mas famílias desse tipo.
A igreja não tem, muitas vezes, a capacidade de reter a doutrina e de manter as posições frente às transformações dramáticas que o diabo está trazendo frente a nós. Então, ainda na igreja, estamos com o problema que a sociedade tem. E não deveria ser assim. A igreja deveria ser a coluna e o baluarte, se fala assim, da verdade. Por isso é preciso que você e que tua esposa, teu esposo, façam um compromisso interior frente a Deus. Estamos aqui para renovar em tempos dramáticos nosso compromisso com a palavra de Deus. Os sociólogos, os políticos, os psicólogos não sabem o que estão falando para o mundo. São quase todos promotores da degradação humana. Então eu gostaria ir para o Gênesis, ir para o eu vou falar assim: Deus é uma trindade. Pai, Filho e Espírito Santo. Esses três são um. Tem o Pai, tem o Filho e tem o Espírito Santo. O Pai é Pai. Não se tornou Pai, é Pai. É sua definição. E ele fala com o Filho e com o Espírito Santo, fala assim: façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. A razão porque eu volto para Gênesis, é porque Jesus volta para Gênesis. Lembra quando os fariseus perguntaram para Jesus: é lícito dar divórcio por qualquer causa? E eles argumentam que Moisés mandou, mas ele fala, Jesus responde: mas no princípio não foi assim. E ele volta para antes de Moisés, ele volta para o princípio da criação, e ele volta para a lei universal do casamento. Então estamos fazendo a mesma coisa, estamos usando a mesma estratégia, estamos indo para o Gênesis, onde temos o quadro perfeito da vontade de Deus, onde o começo de aquilo que chamamos o propósito eterno de Deus começa. Deus fala assim: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Gênesis 1, 26. O seguinte versículo fala assim: criou Deus, pois, o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher o criou. Ele não criou outra coisa. A raça humana foi homem e mulher. Hoje, ainda isso está sendo questionado. Mas não foi assim como a sociedade e os mestres e os sábios do mundo querem fazer-nos criar. Ele criou homem e mulher. 98 fala: Deus os abençoou e lhes disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar. Ele não criou uma sociedade completa. Ele é todo poderoso, ele poderia ter formado o mundo, 5 bilhões de pessoas ao mesmo tempo, né? Ele poderia ter criado todas as gerações de formigas juntas, e todas as gerações de delfines juntos,
e todas as gerações e encher o mundo aí na hora. Mas ele não fez assim. Porque ele fez ao homem a sua imagem e a sua semelhança. Isso é o ponto que eu quero marcar aqui. Deus colocou um homem e uma mulher e deu sua semelhança para eles, a semelhança de se tornar pais. A capacidade de eles procriar e ter filhos e ser pais como ele é pai. Então a questão de você ter filhos, se você é pai ou mãe, eu estou falando para os dois, é uma honra muito alta que a sociedade tem despreciado. Tudo o que o diabo tem feito nos últimos 250 anos tem o objetivo de tirar de nossos filhos, de adoutrinar nossos filhos para o diabo, para as correntes do mundo, para as ambições do mundo. Mas ele não deu a tarefa de criar filhos para os vizinhos de nós. Os filhos estão conosco, porque Deus escolheu a ti e a tua esposa para criar esses filhos. Porque se você é filho de Deus, você é participante da natureza divina. E quando somos conscientes de que a paternidade não é uma função biológica, porque hoje temos pais biológicos, mas não pais que sabem trazer na vida deles a paternidade de Deus. A falta de pais e de mães hoje é um drama. Você fala assim? É dramático. A falta de pais e mães é a razão principal porque as cárceres, as prisões estão cheias de homens e mulheres. Já não tem lugar. Todos os governos do mundo estão construindo mais prisões. E se você olha e faz uma estatística, como já está feita, de quem estão nas cárceres, pessoas sem pais. 80% da população das prisões são pessoas sem pais. E quem não vai para a prisão, acaba nos centros de reabilitação de drogas. Ou no neuropsiquiátrico, você fala assim? Então, uma das coisas mais dramáticas que ocorre no mundo da igreja, no ambiente da igreja, é quando nossos filhos não seguem nossa fé. Quando nossos filhos não aspiram ou ambicionam a fé dos pais. É uma falha em nossa paternidade. Deus nos mandou encher a terra e governar sobre ela. Mas nada disso, a paternidade, o governo que Ele encomendou para nós é próprio, mas é delegado. É uma faculdade delegada por Ele, que pertence a Ele, mas se quebrou o dia que Adão e a Eva pecaram. Se produziu uma quebradura entre o Pai eterno e o Filho feito à sua imagem. E sua imagem, a imagem do homem, da mulher, ficou degradada. A união com Deus foi quebrada. A realidade, a natureza, o DNA
do Adão e da Eva foi modificado, foi estragado, como se fala, foi contaminado. E o homem caiu num derroteiro de degradação, ao ponto que Deus tentou muitas coisas. Tentou com Noé, tentou com Abraão. Se você olha para a história do povo de Israel, olha para Eli, os filhos do Eli, os filhos do Samuel, os filhos do Davi, é uma desgraça. Deus tem um problema sério conosco. Por alguma causa, temos um problema com a paternidade. Eu não vou dar um detalhe daqueles casos que eu acabo de falar, mas, na verdade, Deus acaba o livro de Malaquias, o último livro do Antigo Testamento, falando assim: eu vou mandar meu mensageiro. Ele vai tornar o coração dos pais para os filhos e o coração dos filhos para os pais. Porque senão a terra vai ficar maldita, né? Eu estou parafraseando, né? Fazendo minha tradução do espanhol para o portunhol. Me estão compreendendo? Amém. Então aí, com Malaquias, essa é a última palavra do Antigo Testamento. Incrível, né? E passam 400 anos. Acontecem 400 anos, silêncio absoluto. O que tem que acontecer? Ele vai mandar o mensageiro, que vai tornar o coração dos pais para os filhos e dos filhos para os pais. Isso vai acontecer. Acontece em 400 anos e chega João Batista. Depois chega Jesus. E depois vem os 11 apóstolos. Agregam o 12, o Matias, não sei como você fala em português. E tem Pedro, tem Paulo, tem João. Cadê os pais? Jesus, solteiro. João Batista, solteiro. Paulo, solteiro. De Pedro, sabemos que era casado, mas não sabemos muito mais. Se tinha filhos, se não tinha filhos. Então eu fui para Deus falar: Senhor, cadê os pais? Cadê esse trabalho que tinha que ser feito? Nunca você se perguntou isso? Alguém se perguntou isso? Como é isso? Como é isso? O Malaquias não entendeu bem a mensagem? Ou nós não estamos compreendendo a mensagem? E eu fiquei muitos anos preocupado, sem saber. Não sei como se fala aqui, mas cadê o eslabão perdido? Como se fala? O link perdido. The missing link. Elo perdido. Cadê o elo perdido? Alguma coisa está ruim. Alguma coisa não tem sentido. Eu pensava que João Batista, Jesus, esses irmãos vinham, mas são todos solteiros. Mas um dia eu compreendi melhor. Porque um dia está Jesus conversando com os discípulos e fala assim: tanto tempo eu estou com vocês, vocês não se dão conta que quem olha para mim está olhando ao Pai? Uma luz nova veio à frente, me iluminou. Eu estou no Pai e no Pai está em mim. Eu não falo nada que meu Pai não falou. Um novo sentir começou no meu coração.
Ele é solteiro, mas ele é pai. Ele revela o Pai. Ainda assim, a Deus ninguém viu jamais. Mas o próprio Filho, Ele deu-lhe a conhecer. Então quem viu a Jesus, viu ao Pai. O que temos em Jesus é o Pai eterno. E é um dos nomes que Jesus tem, Pai eterno. Então temos um modelo de paternidade. Eu vou falar ainda mais. Na igreja primitiva, ninguém foi chamado líder. O responsável, não sei como chamam vocês os líderes. Nós chamamos líderes, responsáveis, desse tipo. Eram pais. Filhinhos. É a palavra que Jesus fala para seus discípulos. Incrivelmente. E Paulo falava, meu verdadeiro filho na fé. Filhinhos por quem eu sofro, estou parafraseando, dores de parto, até que Cristo seja formado em vocês. Eu desafio vocês a olhar a palavra filhinho. Eles eram pais. Quando você olha para capítulo 2 da 1 Tessalonicenses, e você escuta a Paulo defender e explicar o ministério de Paulo entre os tessalonicenses, a linguagem que ele fala é a linguagem de um pai falando para seus filhos. E João fala assim, escrevo a vocês, filhinhos. Fala assim, filhinhos? Escrevo a vocês, jovens. Escrevo a vocês, pais. Pai é a altura máxima. Porque o pai é o princípio de todo. E nossa natureza é nos voltar para ser pais de novo. O trabalho da igreja é todos nós nos tornar pais. Não é uma questão de ter filhos biológicos, mas de ser pais. Eu sempre, quando falo para irmãos varões, eu peço para um grupo de varões, há pouco tempo atrás, eram como 500, 600 varões. Eu perguntei, quantos de vocês tiveram um padre, você fala? Um pai presente na vida de vocês, que foi um modelo para imitar. Que você sabe que pode ter erros na vida dele, mas você tem uma figura paterna. Quantos? E eu penso que se levantaram 3 ou 4. Eu não vou fazer isso aqui, mas eu estou seguro que a maioria dos pais que estamos aqui, a maioria, provavelmente não tenhamos uma referência desse tipo. E não sei quantas mulheres poderiam responder, eu tenho uma referência clara de mãe. Mas esse não é o ponto. Estou falando em geral da sociedade, né? As cárceres, as prisões cheias, os centros neuropsiquiátricos, os centros de reabilitação de drogas, mas na igreja uma espécie de centro moral, onde a coisa não vai tão longe, mas muitas vezes sem paternidade. Como tornar-se pai sem ter visto pais? E hoje eu gostaria de simplesmente falar de que temos toda a provisão de Deus para achar de novo o elo perdido. Elo perdido.
eu vou falar do elo perdido. Estranha a palavra elo. O elo perdido. Eu tive um bom pai. Eu tive um pai amoroso. Um pai, eu nunca vi ele faltar o respeito a ninguém. Eu nunca vi ele se frustrar, ficar nervoso por alguma coisa. Eu lembro dele sempre com um sorriso, falando, profetizando, inspirando, encorajando, desafiando. Para mim é fácil. Eu tive outros pais preciosos, como muitos de vocês tiveram também em esses homens que estão aqui. Mas a igreja, a grande multidão, é uma igreja com muitos líderes sem pais. Hoje temos o influencer, pastor. O bate-pastor, não sei se compreende essa expressão. Ele está na caverna, preparando o sermão. E de repente tem uma situação lá fora. Um prédio tem um assaltante, ele toma capas, entra no batimóvel, você fala, batimóvel, entra, sai, dá o sermão.